E aí galera, tudo bom? Continuando aqui a teoria de conjuntos, hoje vamos começar vendo o seguinte assunto: representação de um conjunto através de uma propriedade. Bom, muitas vezes conjuntos têm vários elementos e fica muito exaustivo, muito cansativo representar todos esses elementos dentro das chaves ou dentro do diagrama, que nem vimos na última aula. Portanto, existe uma maneira de se representar esses conjuntos de uma maneira mais simples, que é através de uma propriedade desse conjunto. Por exemplo, se eu quiser representar aqui o conjunto A, que é o conjunto das vogais, eu vou representar da seguinte maneira. Vou falar que os elementos de A são x, tal que x é uma vogal. Ok, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Eu quero descobrir quais são os elementos x, tal que x é uma vogal. Quais são esses elementos? Bom, as letras A, E, I, O e U. Ok? Vamos representar aqui com letras minúsculas, porque são os elementos A, E, I, O e U. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu descobri quais eram os elementos x, tais que, ou seja, essa barrinha vai representar tal que x é vogal. Se x é uma vogal, então ele pertence ao conjunto A. Ok? Então ele é um membro do conjunto A. Vamos ver outro exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. O conjunto B. Y tal que Y é letra do alfabeto. Agora ficou mais legal um pouco. Porque na hora que eu quiser representar todas as letras do alfabeto, eu vou ter que gastar muito tempo, olha só. Vai ficar o seguinte. Então, A, B, C, e assim vai, até chegar ao Z. Então vai ficar como? Apresentando aqui novamente. A, B, C, até o Z. Ok? Então, essa maneira é muito mais simples. Você representa Y, tal que Y é letra do alfabeto. Qual é a propriedade do conjunto B? Então, os seus elementos são letras do alfabeto. Ok, pessoal? Então agora a gente vai ver outro conceito importante, que é o de conjunto universo. Bom, vamos lá. O que é então o conjunto universo? O conjunto universo é justamente um conjunto mais amplo, o maior conjunto que você vai ter em uma certa classe, e ele, portanto, engloba todos os outros elementos dos conjuntos estudados. Então é um conjunto mais amplo e ele vai englobar os elementos de todos os conjuntos estudados. Então ele engloba todos os elementos estudados. Se eu estiver estudando, por exemplo, as letras do alfabeto, o conjunto universo vai ser justamente todo o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, até chegar na letra Z. Agora, se eu der para vocês, então, olha o seguinte exemplo aqui. Um conjunto A, dado pelos seguintes elementos. Segunda, ou seja, segunda-feira, e também um conjunto B, dado pelos elementos sábado e domingo, qual é que vai ser, então, uma boa escolha para o conjunto universo? Bom, uma boa escolha vai ser o tal que
ele tenha todos os elementos da classe estudada, ou seja, os dias da semana, que vai ser justamente segunda, a terça, a quarta e assim vai, até chegar no domingo, ok? Uma outra maneira também da gente representar esse conjunto U é através da sua propriedade, ou seja, U é X, tá o quê? X é dia da semana. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Então a gente viu aqui uma propriedade que a gente pode usar para representar um conjunto e conjunto universo, que é um conjunto mais amplo. Vamos ver agora algumas operações entre conjuntos. A primeira operação estudada vai ser a intersecção. O que é a intersecção? A intersecção também é um conjunto, mas é um conjunto que surge de dois outros conjuntos aqui, ó, o A e o B, ok? Como é que vai ser então a intersecção? A intersecção nada mais é que um conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Então os elementos da intersecção pertencem aos conjuntos A e B simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ok, galera? Tudo bem? Como é que eu poderia escrever então a intersecção? A intersecção é representada da seguinte maneira: A intersecção com B. Esse aqui é o símbolo então para a intersecção. O que vai ser então aqui a intersecção? Os elementos da intersecção são x tais que o x pertence ao conjunto A e também ao mesmo tempo o x pertence ao conjunto B. Ok? Aqui no diagrama, quais elementos pertencem ao conjunto A e ao B ao mesmo tempo? Então, se a gente olhasse aqui nesse diagrama, onde é que estaria a intersecção? Bom, são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. É justamente essa região comum aos dois conjuntos. Já tá, tudo bem? Facinho. Então essa região aqui, ó, em amarelo, a gente vai chamar de A intersecção com B, que são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor o que está acontecendo? Olha o seguinte exemplo. Se eu tiver o conjunto A formado pelos elementos 1, 3, 4, 5, 8 e 11, e também o conjunto B formado pelos elementos 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, eu pergunto agora, qual que é o conjunto, então, A intersecção com B? Para a gente formar, então, o A intersecção com B, a gente precisa saber quais são os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Os elementos que pertencem a A e ao B ao mesmo tempo são o 3, que está aqui e aqui, e o 11, que está aqui e aqui. Então, a intersecção B vão ser os elementos 3 e 11. Ok? Bem simples. A gente viu, então, como é que a gente acha a intersecção. Basta ver os elementos que pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B ao mesmo tempo. E o símbolo para a intersecção, então, é esse aqui. Ok, pessoal? Vamos ver agora uma outra propriedade, que é a união. Como é que vai funcionar agora a união? Bom, a união também é um conjunto. Só que agora, como o nome já diz, união, ele é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A
ou ao conjunto B. Aqui, os elementos pertenciam ao conjunto A e ao B simultaneamente. Já aqui, os elementos vão pertencer ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Sendo que eles podem também pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ok? Tudo bem até aí? Como é que a gente representa agora esse conjunto? A união com B. É dessa forma, com esse usão aqui de união. Qual que vai ser então a propriedade desse conjunto? Os elementos desse conjunto vão ser x tal que x pertence a A. Então x pertence a A ou o x pertence a B. Ok, galera? Tudo bem? Como é que ficaria então aqui esse diagrama? Quais são os elementos que pertencem a A? São justamente esses elementos aqui, ó, dentro da bolinha do A. Tudo bem? Quais são os elementos agora que pertencem a B? São os elementos que estão dentro também da bolinha do B. Então, a união vai justamente somar todos os elementos de A com os elementos de B, formando esse conjunto aqui maior. Então, esse conjunto em amarelo será o A união com B. Ok? Vamos ver um exemplo então para ver melhor como é que funciona? Vai ficar assim. Se a gente tiver, por exemplo, o conjunto A dado por 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B dado por 2, 3, 5 e 6, eu quero saber qual é o conjunto A união com B. Para isso, basta unir os elementos dos dois conjuntos. Então vai ficar o 1, o 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Porque cada um desses 6 elementos ou pertence ao A ou pertence ao B. Ok, galera? Então o que a gente viu hoje? Primeiro a gente viu a representação de um conjunto através de uma propriedade, conjunto universo. Vimos também operações importantes como a intersecção e a união. Ok? Por hoje então foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço a todos. Sugiro, é claro, que vocês estudem, deem uma olhadinha no exercício resolvido dessa aula e façam também a lista. O meu nome é Gustavo e até a próxima, galera!